Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha da internet. Mais uma vez aqui com vocês, professor Maurício Manuel. Nessa reta final aqui de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente retoma as nossas aulas de língua portuguesa com força total para trazer para vocês aquelas dicas especiais com aqueles principais conteúdos que devem estar na prova do Enem que vocês vão fazer nos dias 5 e nos dias 12 de novembro, tá certo? Vamos hoje com algumas dicas importantíssimas de linguagens e códigos, sobretudo no que diz respeito a um aspecto da interpretação textual e também da produção de textos. É um aspecto mais da produção de textos do que propriamente da interpretação textual. Nós vamos falar hoje da coerência textual, certo? A coerência textual, aquele elemento tão importante para que você consiga tornar o seu texto compreensível, consiga tornar o seu texto inteligível a partir de quem vai ler aquele seu texto. Basicamente, a coerência são os elementos inconscientes que você utiliza dentro do seu texto para tornar aquele seu texto compreensível para quem vai lê-lo, certo? São aqueles elementos, aquelas expressões, a forma como você constrói o seu texto, a ideia que você utiliza para montar a sua estrutura textual, de modo a deixar todo aquele seu corpo textual, um corpo textual compreensível, com informações que podem ser facilmente comprovadas por qualquer leitor e com informações que vão fazer com que ele compreenda as informações que você quis utilizar, a mensagem que você quis passar dentro do seu texto, tá certo? E para a gente compreender o que são esses aspectos da coerência textual, é importante você entender que a coerência ela se dá a partir de 3 princípios que você vai ver aqui no nosso primeiro slide, no nosso primeiro quadro de conteúdos, tá certo? Nós temos aqui uma definição bem básica do que é a coerência textual, certo? Algumas definições que a gente pesquisa aí pela internet, que a gente entende, lê um pouquinho dos livros que a gente procurou pesquisar aí para compor a nossa aula aqui, e vem dizendo aqui o seguinte, ó, a coerência textual, a partir daquilo que eu expliquei para vocês, é a conformidade entre fatos ou ideias própria daquilo que tem no texto, a conexão. Portanto, nós podemos associar essa coerência textual ao processo de construção de sentidos do texto e a articulação dessas ideias, tá certo? Então, tudo que você utiliza dentro da sua composição textual para compor esse processo de construção de sentidos, né, essa articulação de ideias e tornar essa construção de sentidos e essa articulação de ideias algo compreensível para o leitor, é exatamente o aspecto da coerência. Uma definição mais básica do que é a coerência é essa outra aí, ó. É a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras e não se contradigam e formem um todo significativo, que é o texto. Então, nessa definição aqui, quando ele utiliza a expressão, ó, não se contradigam, só retornar aqui, olhar aqui a cor direitinho, vamos lá. Quando ele utiliza aqui a expressão, ó, não se contradigam, ele está falando de um elemento básico dentro desse processo de coerência textual, que é exatamente a lógica, certo? Essa lógica que você está percebendo aqui. A coerência ela está intrinsecamente ligada à lógica do seu texto. O seu texto ele precisa ter logicidade, precisa ter lógica para que ele seja compreendido pelo leitor. Quando você produz algo, quer seja verbalmente ou quer seja escrito, né, sobretudo na sua redação do Exame Nacional do Ensino Médio, por se tratar de uma redação dissertativa argumentativa, você vai precisar assumir um posicionamento. Esse seu posicionamento e a explicação que você vai dar para defender o seu posicionamento precisa ter lógica, precisa ter logicidade, né? Precisa ter uma certa coerência para que o leitor, ao ler aquilo ali, compreenda que aquele é o seu posicionamento e aqueles são os pontos que você vai defender, tá certo? E um dos elementos no que diz respeito à lógica, que é importante de você observar, é exatamente se você vai ter alguma informação em aspecto de contradição, certo? A contradição, né, dentro do seu texto, ele tira, digamos assim, a coerência textual. Então, para que se mantenha a coerência, é necessário que não haja contradição informativa, contradição de ideias. Quando você entra com elementos contraditórios, você afirma algo no início do texto, você finaliza o seu texto, lá pelo meio do texto você coloca uma outra informação que contradiz aquela sua primeira, você está perdendo, digamos assim, a coerência do seu texto, deixando de dar essa logicidade, essa lógica que o seu texto necessita para que ele seja compreendido, tá certo? Então, a contradição é um elemento que não deve estar presente nessa perspectiva da lógica, que é um dos princípios da coerência textual, tá certo? Um segundo princípio da coerência textual, um segundo princípio importante para esse processo de coerência, é exatamente você tomar cuidado com
a redundância. E aqui eu posso falar especificamente da tautologia, né, que são aquelas expressões que você utiliza que trazem em si uma informação repetida, e eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Então, quando você utiliza aqui aspectos de redundância, informações repetidas no seu texto, você já está enfraquecendo a coerência textual. Tomar cuidado com esses aspectos da redundância, que são aspectos que, obviamente, tornam a sua coerência textual uma coerência mais frágil, tá certo? E aqui o aspecto da relevância informativa, né? Se as informações que você vai colocar no seu texto, vai dispor no seu texto, são informações realmente relevantes para a compreensão da informação que você quer passar, para a compreensão da mensagem que você quer passar. Se forem informações meramente figurativas, informações que não contribuem absolutamente nada para a construção do sentido do seu texto ou para que haja uma objetividade na informação, você está tornando a coerência do seu texto uma coerência já muito enfraquecida e você vai perder aí pontos no aspecto coerência, tá certo? Vamos seguindo aqui comigo, ó. E observando aqui todos os tópicos relacionados à coerência, nós vamos aqui ao princípio da não contradição, que é um dos princípios que torna a nossa coerência mais sólida, mais fortificada, torna a coerência do nosso texto uma coerência bem organizada, né, e deixa o nosso texto com, de fato, coerência, elemento super cobrado aí na redação do Enem. Então ele diz aqui, ó, o princípio da não contradição é quando um texto apresenta, né, situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam, né? Então o texto, para apresentar esse princípio da não contradição, ele precisa ter informações que não entram em contradição entre si, tanto dentro do texto, ou que não se contradigam com informações também que estão fora do texto. Eu coloquei aqui alguns exemplos bem simples para a gente compreender, ó. Olha só, fui ao clínico geral e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Perceba que a utilização da expressão porque, né, dessa conjunção porque, voltando aqui, a utilização da conjunção porque, ela torna, digamos assim, a informação que foi dada após a primeira informação uma informação contraditória, né? Porque eu não estou doente foi o fato do médico ter me receitado repouso e alimentação, né? Uma informação que entra em perspectiva de contradição, né? Tornando o seu texto incoerente. Saber utilizar bem as conjunções é tópico fundamental para você fazer uma excelente redação. Aí vem aqui, ó. Fui ao clínico geral e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Aí sim, você percebe que a utilização da locução conjuntiva, apesar de, né, já torna aqui o texto coerente, né? Mesmo eu não estando doente, o médico receitou repouso e uma alimentação saudável. Então a utilização das conjunções para manter uma boa coerência é um elemento muito forte para que a coerência do seu texto seja nota 1000. Vamos aqui ao próximo exemplo, ó. O professor aplicou um teste surpresa, uma vez que a turma inteira estava com excelentes notas. Não é trâmite comum a turma estar com excelentes notas e um professor aplicar um teste surpresa, né? Ao passo que o segundo exemplo já traz o que seria a forma correta, tá certo? Olha aí, ó. O professor aplicou um teste surpresa, mesmo a turma inteira estando com excelentes notas, né? Então perceba que a utilização das conjunções mantém a coerência exata, mantém e segura a coerência do seu texto, tá certo? Vamos aqui ao segundo princípio, né, para se manter a coerência textual, que é o princípio da não tautologia. Olha aí, ó. A tautologia nada mais é do que um vício de linguagem que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. E existem algumas expressões que a gente utiliza comumente que são expressões tautológicas, né? Expressões que já trazem em si uma informação redundante, uma informação que já foi dita no início e se repete posteriormente. Olha só, quando eu digo certeza absoluta, acabamento final, completamente vazio, criação nova, demasiadamente excessivo. Perceba que eu tenho duas palavras aí e uma delas traz uma informação repetida, né? Quando eu digo aqui, ó, metades iguais. Bom, se é a metade, a gente já tem que saber que são iguais, né? Não existe metade sendo 60% e o outro 40%. É uma divisão, né? Metades iguais já pressupõe que as duas partes são iguais. Fato real, expressão que a gente utiliza muito, baseada em fatos reais, né? Um fato já é algo que aconteceu na realidade. Então, fato real, tautológico, redundante, certo? Frequentar constantemente, né? Frequentar já vem da palavra frequente, que indica constante. Então, quando eu falo frequentar constantemente, eu estou usando aí expressões que trazem ideias repetidas. Aí vem aí, ó, ganhar grátis, o principal protagonista do filme, ó, o protagonista ele já é o personagem principal, certo? Prosseguir adiante, prever antes, falso boato, prevenir antecipadamente. Ah, na construção da minha casa eu fiz os acabamentos finais. Acabamento já pressupõe que está finalizando. Então, acabamento final, redundante, tautológico, tá certo? Tomar cuidado com essas expressões
São expressões que enganam a gente porque deixam o texto até mais bonito, né? Dá um caráter de intelectualidade à sonoridade da expressão, mas são expressões tautológicas, vão quebrar a coerência do seu texto. E o último princípio aqui para se manter a coerência é o princípio da relevância informativa. Lembrando que o seu texto, para se manter a coerência dele, né, você precisa, obviamente, tornar aquele seu texto relevante e compreensível para o leitor. Então, o princípio da relevância é quando um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes. Se as informações que você utiliza no seu texto são de fato relevantes para defender o seu posicionamento, para defender a ideia que você quer expressar no texto em questão, tá certo? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, bem interessante, ó. Ser vegetariano é não amar carnes ou derivados. Lutar pela igualdade entre humanos e animais é necessário. Preservar a saúde, cuidando da alimentação, também é. Por isso, tornar-se vegetariano é fundamental para uma saúde equilibrada. Veja bem, tem uma informação aqui muito clara, certo? Que é uma informação totalmente irrelevante para a ideia do texto. O título do texto vem, ó, Os Vegetarianos. Obviamente, o texto ele vai seguir esse direcionamento. Mas essa frase aqui, ó, lutar pela igualdade entre humanos e animais é necessário, certo? Ela é completamente irrelevante dentro do contexto informativo desse texto, tá certo? Então, as informações irrelevantes quebram a coerência textual. Mesmo que elas por si só tenha importância, mas ela por si só tendo importância não quer dizer que ela dentro do texto, encaixada no texto, mantenha a coerência daquele texto. Então os aspectos de coerência, observando esses três princípios, certo? Os três princípios que eu expliquei aqui para vocês, são aspectos importantíssimos para você manter o seu texto organizado e para lhe ajudar na interpretação textual. Manter a coerência do texto, sem sombra de dúvidas, vai garantir a sua nota 1000 na redação do Enem, tá certo? Valeu, galerinha, e até o próximo vídeo.